Seguindo no clima dessa semana de aniversário, de escritório novo, eu escolhi umas perguntas para o vídeo de hoje que foram dúvidas minhas, de quando eu comecei a tocar obra, inseguranças que eu tinha. A primeira pergunta foi da Priscila Santos. Ela me escreveu, #trocando ideia. Oi Patrícia, tudo bem? Fala um pouco sobre alterar a descarga por bacia com caixa acoplada em apartamento. Como funciona a questão do furo do esgoto? Priscila, achei ótima essa pergunta. Sabe que a primeira vez que eu fiz essa transformação, eu tive essa dúvida, porque o ponto do esgoto não bate exatamente, viu? Algumas vezes você tem a sorte da saída daquele vaso tradicional, vaso comum com a descarga na parede, a válvula que a gente chama, a válvula hidra, ser um pouquinho mais longo. E aí o furo ali, a saída do ponto de esgoto no piso, bate com a medida do vaso novo, com a caixa acoplada. O ponto de esgoto com a caixa acoplada geralmente dá uns 30 centímetros no eixo do esgoto até a parede. Aquele vaso tradicional, sem a caixa, dá um pouquinho menos, dá uns 25. Então você tem que sim dar uma adaptada. O que acontece? Apartamento é mais chatinho. Você perguntou apartamento. Foi ótima essa pergunta, porque casa é simples. Você vai lá, fura onde você quer, modifica o ponto e resolve. Apartamento você mexe sim com o vizinho do apartamento de baixo. Então você tem que pedir permissão para entrar no apartamento do seu vizinho de baixo, abrir um pedacinho do forro do banheiro dele para conseguir modificar ali o ponto do seu esgoto. E não é sair furando, quebrando de qualquer jeito, tá, gente? Porque esse piso é laje estrutural. Então tem que chamar uma empresa especializada, tem que ter autorização de engenheiro para fazer esse novo furo, para adaptar na medida que você precisa. O ponto de água, você não me perguntou, você perguntou do esgoto, mas eu já vou aproveitar e falar. O ponto de água é mais simples para alimentar a caixa acoplada. Você pode puxar de um pontinho que você tiver ali do lavatório, por exemplo. Tem ali o pontinho de água fria do lavatório, você desvia, faz ali o caminho até chegar na altura do ponto que vai alimentar o flexível ali da caixa acoplada. Isso é bem simples. A Sueli Maria me perguntou, Paty, eu queria pintar o azulejo do meu banheiro, mas ele só tem até 1,60 m de altura. Eu posso subir com essa mesma tinta do azulejo até as paredes acima? #trocando ideia. Aproveitando, sempre que você quiser me fazer uma pergunta, é só colocar essa hashtag aqui nos meus vídeos ou nos vídeos do Esquadrão de Senza. Olha só, Sueli, a tinta para azulejo, ela é muito mais forte do que uma tinta para parede. Então, se você usasse uma tinta para parede no azulejo, não ia funcionar. Agora, usar do azulejo na parede, ótimo, vai funcionar super bem. A Jane me perguntou, Paty, você usa um sofá na mesa de jantar? É no dia a dia ou é só para os vídeos? É este sofá, gente. Não é só para os vídeos, Jane. É no meu dia a dia, sim. As crianças adoram. Eles sentam aqui pra gente jantar. Eu prefiro a cadeirinha, que eu fico levantando toda hora, sabe? Mãe, né? Mãe, esqueci não sei o que, água, guardanapo, enfim. Aí eu sento na cadeira, é mais fácil. Mas é uma delícia comer no sofá, viu? Recomendo muito. E, olha só, a Emily comentou logo em seguida, eu acho que é um canto alemão. Não, Emily, você errou. Não é um canto alemão. É um sofá solto mesmo. Um dia eu faço um tour, vai, aqui na minha sala de jantar. Quem quiser já me pede. Eu mostro lá nos meus stories, tá bom? No Instagram. A Luísa Lima escreveu, Paty, tire uma dúvida, por favor. Fala pra gente se dá pra ter ventilador de teto em teto rebaixado em gesso. Obrigada por todo o conteúdo do seu canal. Beijos. Obrigada eu, Luísa, pelo carinho. Eu vou contar uma historinha. A primeira vez que eu instalei um ventilador e eu tinha o forro rebaixado, claro que é aquela primeira vez, sabe? Pra te experimentar mesmo, né? Aí vai ali em todas as dificuldades juntas. Eu tinha um forro muito rebaixado. Não era um rebaixo assim de 10, 15 centímetros. Era um rebaixo de 60 centímetros. Como que eu ia prender o meu ventilador lá na laje? Porque sim, se o seu forro for de 10 a 15 centímetros de rebaixo, é simples. Você vai precisar fazer o furinho ali no forro, no eixo onde você quer a posição do centro do seu ventilador. E você vai prender a haste do ventilador na laje. Não vai prender no forro de jeito nenhum, tá bom? Porque, gente, o forro, assim, é firme, mas não pra segurar um ventilador em movimento ali, trepidando. Não, você prende na laje, tá bom? Deixa ele bem fixo lá na laje. Se não tiver laje,
depois eu falo. Mas voltando à minha história, a medida entre o forro e a laje era muito alta. Eu tive que colocar um cabo, um prolongador fixo, uma haste. Sabe aquelas hastes rosqueáveis? Então, eu comprei uma haste daquela, a gente chumbou na laje, como se fosse um tirante, sabe? Que a gente usa pra fazer estrutura de gesso. E depois eu prendi a haste do ventilador nesse prolongador. Gente, mas no fim ficou ótimo, funcionou super bem. A única coisa é que dependendo dessa altura, quando o ventilador gira, o movimento que ele cria é um pouquinho maior. É só você imaginar, né? Uma haste curtinha, o ventilador girando, esse movimento é menor. Se você colocar uma haste muito longa, esse movimento aumenta, esse giro vai aumentar. Esse movimento vai crescer. Então é só ficar esperto nisso. E aí você pode deixar o furo no forro um pouquinho maior para ter esse joguinho, esse movimento, para não sair trincando forro nenhum. Ah, sim, mas eu falei se não tiver laje, né? Já prendi ventilador na estrutura de madeira do telhado. Sabe onde eu fiz isso, gente? Naquela casinha iluminada. Eu acho que eu até mostrei isso em um dos vídeos. Não me lembro, mas em algum momento eu mostrei, de repente foi no meu Instagram também, nos stories. Eu acabo mostrando muita coisa de obra lá, sabe uns detalhinhos do dia a dia? Então eu lembro que eu mostrei sim, e a gente prendeu super bem presinho lá na tesoura de madeira, ficou super firme e é um peso que não vai prejudicar a estrutura do telhado, tá? Porque sempre você considera, claro, no cálculo, uma carga maior. Quando você vai fazer um telhado desse tipo, porque você sabe que vai ter ali uma caixa d'água, né, que geralmente você faz em cima da laje do banheiro, mas pode ser que apoie em algum momento nessa estrutura do telhado. Então, na verdade, fala com o engenheiro, né, que vai precisar ter uma carguinha maior ali por conta do ventilador. Nicolas, foi muito boa essa pergunta, porque já aconteceu muito isso comigo lá no comecinho, meus primeiros projetos. Calma aí, deixa eu fazer a pergunta e eu conto. Oi, Paty, o que é melhor, comprar os eletrodomésticos da cozinha antes, durante ou depois da reforma? Eu dei parabéns no Instagram, viu? Obrigada, Nicolas. Então, quando eu comecei, né, minha vida profissional, eu não tinha muito coragem de impor, às vezes, pros clientes. Olha, você precisa definir a sua geladeira hoje. Eu preciso da sua listinha de eletrodomésticos pra semana que vem. Porque a gente precisa, sim, dessa lista definida, pelo menos. Não precisa sair comprando tudo, mas definir você precisa. Por quê? Eu preciso das medidas pra detalhar projetos de marcenaria, por exemplo. Ah, porque o vão da geladeira eu vou deixar uma sobrinha, claro, de respiro, mas eu preciso ter a proporção da geladeira. Já pensou, eu faço um vão pequenininho, você compra uma geladeira alta e aí não cabe? Ou o contrário, você compra uma baixinha e fica sobrando um espaço ali? Sobrando é mais fácil de resolver, você põe uma prateleira em cima e depois resolve. Mas faltar é um problema, faltar espaço, não caber o seu eletrodoméstico. Não só isso, gente, os pontos, você precisa definir o ponto de hidráulica, elétrica, um filtro, por exemplo, tem vários modelos. Tem filtro que você faz um furo na bancada e instala ele embaixo, sabe? Dentro da marcenaria. Tem filtro que é alto, de parede. Tem geladeira com filtro, e aí você precisa levar um pontinho de água atrás dela. Você precisa definir qual é o modelo, tá bom? E aí você passa isso para quem estiver fazendo o projeto e a pessoa vai conseguir adequar aquele projeto aos seus eletrodomésticos. Se você tiver muito na dúvida, escolhe uns 2 ou 3 modelos parecidos, tá bom? Que tem uma diferença assim de 2, 3 centímetros no máximo de um para outro, porque aí você consegue adaptar o projeto com essa diferença, essa folguinha de medidas. Não é o ideal, mas fazer o quê, né? Ah, e tem outro problema. Se você definir isso muito antes e comprar muito depois, corre o risco de, na hora da compra, não ter aquele modelo. Sim, gente, já aconteceu isso com um cliente meu. Tudo que eu conto aqui, pelo menos nesse vídeo, já aconteceu comigo. E assim, por experiência própria, não foi legal. Então, tenta comprar não muito depois de definir, tá? Porque corre esse risco. A Jaime escreveu, hashtag trocando ideia. Paty, existe alguma técnica para remoção ou renovação apenas do rejunte? Os azulejos do banheiro estão em ótimo estado, porém ando incomodada com o rejunte encardido. A gente, acontece demais isso, né? Rejunte encardido. Piso de porcelanato também com rejunte feio. Existe solução sem ser pintura? Amo seus vídeos, parabéns pelo talento e dedicação. Obrigada. Acho que foi a minha primeira ou segunda obra. Eu acreditei no conto do mestre de obras que não dava
demorava para retirar o rejunte, porque na verdade ele devia estar com preguiça. Porque, gente, é muito simples. Você pode sim retirar o rejunte, tá? Esse papo que não dá, compra um produto de limpeza, Super Power, Master Blaster, o Hulk, limpa tudo, desencarde. Vamos ser sincero e realista? Tem horas que o rejunte precisa ser trocado. E aí, ao contrário do que esse senhorzinho me disse na época, gente, como eu queria ter um vídeo desse naquele momento. Sim, existe uma ferramenta que os meninos acabam às vezes até improvisando na obra com um prego. Eles pegam assim um pedacinho de madeira, colocam um prego, dão uma torcida no prego e vão literalmente raspando aquele rejunte velho. Retira todo o rejunte, passa um escovão de aço depois se precisar para tirar os restinhos, limpa bem, mas tem que assim tirar aqueles resíduos mesmo, tá? E aí você entra com o seu rejunte novo. Olha que bom, é um rejunte renovado literalmente, tá? Pode sim, deve. O Fernando me perguntou o que eu acho de bancada de cimento para a cozinha. Assisti um vídeo ensinando a fazer a bancada de cimento e achei que ficou linda demais. Fernando, eu já falei isso em alguns vídeos aqui no canal sobre bancada de cimento queimado, que eu sou completamente apaixonada, eu adoro. Eu fiz uma churrasqueira, que foi o vídeo que eu fiz. Ela fica um pouquinho mais rústica do que se você fizer com porcelanato, por exemplo, que imita cimento queimado. Porque a bancada em cimento, ela acaba ficando com essa carinha mais rústica mesmo, né? E é a ideia, eu adoro, acaba ficando bem mais barato você fazer em cimento mesmo na obra. Mas uma coisa que eu nunca contei aqui, que a minha irmã teve uma bancada de cimento queimado. Não fui eu que fiz, mas na época eu lembro que ela me perguntou se era bom, como é que era, se ia funcionar. E eu falei que sim, porque eu adorava, já tinha visto muito por aí, mas eu não falei pra ela sobre a manutenção. E essa foi a minha gafe com a minha irmã. Porque sim, bancadas de cimento queimado na cozinha são ótimas, funcionam super bem, mas é um fato, gente, você precisa de uma manutenção. Por quê? Você vai resinar essa bancada. Crua, sinceramente, sem resina, eu não recomendo, porque cada vez que você for limpar, passar uma buchinha ali, vai sair aquele pozinho, um pedacinho do cimento na sua mão. Ah, sai. Pode falar que não sai aqui, mas sai. Sai sim. E a resina acaba dando essa protegida e não vai sair pedacinho nenhum na sua mão, mas com o tempo, essa resina pode sim começar, sabe, descamar? Que nem quando a gente... Vocês não sabem. Só um parênteses. Eu queimei o meu braço, gente. Não sei como. Eu sou uma péssima cozinheira, né? Eu já falei. E aí eu queimei meus pelinhos fazendo um ovo pra minha filha. Eu tô com o braço todo cheio de pelinho queimado. Desculpa, só um parênteses. E aí vai ficar descamando. Vai sair como se fossem umas pelinhas de resina. E aí o que você vai precisar fazer? Dar uma lixada e passar uma nova resina. E aí a bancada vai ficar nova de novo. Recomendo sim, acho lindo. Pode fazer. E fala se gostou do vídeo, se inscreve no canal e no canal da Dissenza. Beijo, valeu, tchau!